O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t igual a 0, a esfera se encontra na origem da trajetória. Então, a posição inicial é 0. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos da aceleração A em função do tempo e do espaço S, no caso, espaço é posição, em função do tempo t? Bom, analisando o gráfico dado na questão, é muito importante vocês frisarem as seguintes observações. Primeiro, a velocidade de 0 a t1, ela aumenta. Então, velocidade aumenta. O que isso significa? Que tem aceleração. E se a velocidade aumenta, a aceleração é a favor da velocidade. Nesse caso, reparem que a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva e a aceleração é a favor, então a aceleração também será positiva. Esse é um movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso ele é acelerado, né? Mas ele é variado. E movimentos variados, eles possuem equação de posição do segundo grau. O que implica dizer que o gráfico posição por tempo tem que ser parábola. Gente, essa análise é muito importante fazer, porque organiza seu pensamento na hora de procurar o gráfico. E eu aconselho, antes de vocês procurarem as alternativas, qual é o gráfico certo, fazer como eu vou fazer. Montar o gráfico na cabeça ou num rascunho e depois procurar o gráfico certo para você não se confundir. Continuando a análise. De T1 até T2, reparem que a velocidade não aumenta nem diminui. Então a velocidade é constante. Se ela é constante, não tem aceleração. A nossa aceleração é 0. Então esse é um movimento retilíneo uniforme. Para movimento retilíneo uniforme, nós temos a equação de posição do primeiro grau. O que implica dizer que o nosso gráfico posição por tempo tem que ser reta. E por fim, de T2 até T3, nós temos que a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, é fácil concluir que a aceleração é contra a velocidade. Como a velocidade é positiva, gente, ela diminui, mas ela está no patamar positivo. Então, como a velocidade é positiva e a aceleração é contra, então a minha aceleração ela terá que ser negativa. Esse também é um movimento variado, porém ele é desacelerado. A aceleração faz com que a velocidade diminui. E se ele é variado, a minha equação de posição é do segundo grau. Então o nosso gráfico também dessa parte tem que ser parábola. Isso já é o suficiente para resolver nossa questão, mas eu quero que vocês observem uma coisa também. Repararam que a velocidade é positiva, positiva, positiva em todo o trecho? Todos os trechos? Se a velocidade é positiva, significa que o objeto ele move em um único sentido. O que isso significa? Que ele não muda o sentido. Se ele vai para a direita, ele vai para a direita o tempo todo. Se ele move para a esquerda, ele move para a esquerda o tempo todo. Então, move em um único sentido. É muito importante vocês fazerem essa análise. Então, fizemos uma análise completa. Vamos achar, então, o nosso gráfico, a nossa resposta. Primeiro, um gráfico aceleração por tempo. Eu vou sumir do vídeo aqui, mas o que importa é a minha resolução. Então, vamos lá. O gráfico aceleração por tempo. No trecho de 0 a 1, existe aceleração a favor da velocidade e ela é positiva. Lembrando que para movimentos uniformemente variados, a aceleração ela tem que ser constante. Então está aqui de 0 a T1. De T1 até T2, a aceleração é 0 porque a velocidade é constante. Então, a minha aceleração de T1 até T2 ela vai ser 0, ou seja, ela não existirá. E de T2 até T3, a velocidade diminui, a minha aceleração ela existe, ela é contra a velocidade.
Nesse caso, a minha aceleração é negativa. Reparem que a inclinação dessa parte ela é menor que da primeira. E inclinação, gráfico, velocidade por tempo, é a aceleração. Então, a minha aceleração nesse trecho, ela deverá ser menor que no primeiro trecho. E detalhe, a minha aceleração aqui, ela tem que ser negativa. Já concluímos isso naquela análise. E o gráfico de posição por tempo? Muita atenção aqui, por favor. Olha só, o gráfico de posição por tempo. A primeira parte ele tem que ser parábola e a velocidade aumenta. Então nós podemos representar essa parábola de duas maneiras. Como a curva de azul e como a curva de preto. Porém, uma delas apenas que está correta. No gráfico posição por tempo, a inclinação te dá a velocidade. Reparem que a inclinação aqui na curva é a tangente. E da parábola azul, a minha tangente ela aumenta. Pode fazer assim com a mão, ó, para vocês repararem melhor. A tangente, que é isso aqui, olha, ela fica cada vez maior. Enquanto que na curva de preto, a minha tangente, ela fica cada vez menor. Então, como no primeiro trecho a velocidade aumenta, o nosso gráfico tem que ser a curva de azul, com a inclinação aumentando. O trecho de T1 até T2, a velocidade é constante, então tem que ser uma reta. Tá aqui a nossa reta. E por fim, de T2 a T3, a velocidade diminui. Eu já mostrei aqui, né? Terá que ser uma parábola com inclinação diminuindo. Reparem que a minha inclinação aqui, olha, ela vai ficando cada vez menor. Vamos de novo com a mão? Ela vai ficando cada vez menor. Então está respondido a nossa questão. Se você procurar aí a opção correta, você vai notar que a opção correta é a letra D. Se você não entendeu essa questão, volta, assiste de novo até você entender. É muito importante que vocês entendam cada passo da minha resolução. Galera, se você gostou desse vídeo, se você entendeu essa questão, me ajuda aí no canal, dando um joinha, curtindo, comenta se vocês gostaram, se tem alguma questão que você quer saber resolução e não tem no meu canal, me sugira, por favor, nos comentários, vai no meu blog, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, enfim.